Você, lembra quando começou a aprender sobre dinheiro e economia? Tinha um cofrinho aquele, ganhava 5 pila, 5 barão. Isso é da minha época, né? A partir deste ano, a educação financeira passa a ser matéria obrigatória nas escolas brasileiras e no ensino infantil e fundamental. Este aprendizado pode ajudar a termos adultos mais conscientes sobre as finanças. Será? Com a gente, o economista Everton Lopes, que nos ajuda a entender mais sobre o assunto. Boa noite, seja bem-vindo. Agora, podemos já... Professor, tudo bom, professor? Boa noite a todos. Tudo bem. Bom, eu falei aqui da minha época, a gente começa com a mesada, né? O pessoal começava com a mesada. Depois eu me lembro que já na década, acho que de 90, alguns bancos começaram a ter a mesada eletrônica, que já era uma forma de se relacionar com um banco, por exemplo. Sim. Um adolescente poderia se relacionar com um banco. Em março do ano passado, o Brasil bateu um recorde de inadimplência, com 63 milhões de brasileiros nesta condição, dados da Serasa. E aqui pergunto primeiro, o senhor acredita que a falta de educação financeira seja um dos principais fatores para a gente chegar a esse recorde, ter tantas famílias endividadas, por exemplo? Não tenho dúvida disso, né? Aliás, até é importante saber que a educação financeira nas escolas já foi aprovado lá em 2017. Uhum. Agora que começa a ser implantado, né, de fato. E como piloto ainda, a partir do ano que vem, aí sim, definitivo em todas as escolas. Mas tu comentaste sobre mesada, né? Uhum. A mesada não é necessariamente educação financeira, até porque nem todo mundo tem direito, né, tem mesada, né? Então, a condição de poder dar uma mesada. E tu sabe que educação financeira, ele está muito mais lá atrás, né? É comportamento, são hábitos. Sim. Hoje, os 63 milhões de endividados, de inadimplentes no Brasil, eles vêm de uma retrospectiva de suas famílias, dos seus familiares lá atrás que não tiveram educação financeira. E aí, ou viviam num formato de escassez também, né? Uhum. Onde as pessoas acabavam guardando, retendo todo o dinheiro e acabavam tendo problemas. Então, isso passa para alguns filhos, né? Para os filhos que vão crescendo, tanto que, só para complementar, que jovens e idosos é a grande base desses 63 milhões de endividados inadimplentes. Eu tô lembrando aqui, eu puxei os 5 barão da minha época, que era a mesada, que era algo do tipo. Por exemplo, mesmo as famílias mais humildes, situações que aconteciam envolvendo especialmente crianças, para que elas começassem a entender o que o dinheiro representava, o troco do pão. Né? Vai lá, compra pão. Aí comprou o pão, volta. Mas cadê o troco? Ah, comprei bala. Ah, mas por que tu comprou bala? Eu disse que não era para comprar bala. Ah, mas deu só 20 centavos. Não, 20 centavos é dinheiro. 20 centavos, às vezes, é um ganho que a gente pode ter, no mínimo que a gente deixa na poupança, aquilo vai rendendo 20 centavos, 50 centavos, 70 centavos. As crianças não tinham essa relação, às vezes, com a importância do dinheiro, o valor do dinheiro. O quanto, por exemplo, numa família humilde, os centavos poderia fazer diferença, né? Uma compra posterior de uma cesta básica, enfim. Qual a importância da gente tratar a educação financeira com esses pequenos, hoje num universo que é diferente do que eu vivi, né? Comigo era só dinheiro e moeda. Hoje a gente tem cartões de crédito, a gente tem possibilidade de fazer compras na internet das mais diferentes formas. A importância de tratar com os pequenos, e a partir de que idade a gente já pode pensar isso? Primeiro vamos fazer uma retrospectiva rápida aí, né? Até 94 nós vivíamos num momento, né, de inflação muito alta, aquela coisa toda, e os pais, obviamente, tinham, né, os jovens e adolescentes, não, os jovens de hoje, né, que estão hoje com 25 anos, quando começou o Plano Real. Verdade, né? Já mudou muito. Já mudou demais. Então, hoje já há possibilidade de um planejamento, de uma educação financeira. Sim. E o formato como as pessoas hoje educam, novamente eu digo, isso é muito de comportamento. Normalmente é aquele ditado, né? O que a gente vê, o que a gente repete e faz, né? Então, verdade. Então, a gente precisa ter hoje uma educação financeira desde cedo. Hoje as escolas privadas, já há algum tempo, já têm educação financeira nas escolas. E agora, enfim, graças a Deus, teremos também nas escolas públicas. Perdão. A gente começa a pensar, o aprendizado e a lida com o dinheiro devem ser super estimulados pelos responsáveis. E aqui a gente está falando do papel da família junto com a escola. Como é que a gente pode... Essa abordagem com os pequenos é uma abordagem mais lúdica? Como é que tu imaginas que deva ser essa abordagem, principalmente com os menores, para que a gente não possa também estar queimando etapas na formação deles? É verdade. Na verdade, a educação financeira, como eu disse antes, não é necessariamente a lida com o dinheiro, né? Mas as crianças precisam ter, de forma lúdica, como tu falaste, um relacionamento
digamos assim, com a troca, com o dinheiro, com a forma de... E a gente fala, quando a gente fala em relacionamento com o dinheiro, a gente pensa assim, ó, se trabalha com criança, necessidade, desejos, entendeu? Esse tipo de coisa, não necessariamente dinheiro. Sim. Então, elas precisam saber o que é necessário, o que é supérfluo, para poder realmente aí começar a entender melhor a partir do momento em quando tiver com o dinheiro na sua mão, seu primeiro salário, a sua primeira renda. Algumas situações, por exemplo, água e luz, a gente tem que pagar mensalmente e pode deixar a prestação de um novo celular para um segundo momento, por exemplo. E isso é importante que tu falaste, porque assim, a educação financeira, por exemplo, dentro de casa, já pode começar dentro de casa, não necessariamente nas escolas, onde o pai tem que trazer a criança, claro, de uma determinada idade adiante, né, para conversar sobre dinheiro. Bom, se ela tomar um banho mais rápido, se ela ajudar a economizar aqui ou ali, isso vai fazer diferenças por umas férias melhor, por um presente melhor, digamos assim. É uma conversa diferenciada que você tem que ter com as crianças. Tabelas de tarefas, estímulos para as execuções. Na verdade, assim, ó, é considerado antipedagógico, por exemplo, tá? Dar dinheiro em troca de arrumar a cama, por exemplo. Porque isso é uma obrigação da criança, né? Necessariamente, né? Sim. Mas ela pode sim, através de outras formas, ser contemplada. Entende? Como, digamos assim, como eu disse, né? Arrumar a cama, guarda os brinquedos, ajuda a poupar água. De outra forma, na conversa, sobra mais dinheiro onde eles podem aproveitar melhor. Não necessariamente a troca do dinheiro. Claro, o banho mais curto, por exemplo. O uso do celular, dos telefones. Televisão. Né? O uso da televisão ou hoje, os dispositivos de eletrônicos, por exemplo, para economizar. Bom, aqui a gente falou da mesada, a gente falou desses estímulos para a economia, por exemplo. Também a gente pode imaginar que jogos são interessantes quando a gente falou no lúdico. Aqui eu lembro, quem não brincou com o banco imobiliário e teve esse contato com a espécie, com o dinheiro. E ainda hoje é um excelente brinquedo. Pois é, e agora evoluiu, agora tem até cartão de crédito. Sim, tem vários tipos de brinquedos hoje. Mas o mais importante disso tudo em relação à educação financeira é a conscientização financeira. As pessoas precisam se conscientizar, não só as crianças, os jovens e adultos também, em relação ao seu dinheiro. Porque a pessoa precisa valorizar e ter um consumo consciente. Sim. Né? Comprando aquilo que é necessário, aproveitar as promoções, sim, por que não, né? Mas aproveitar de uma forma assim, eu preciso agora, tenho dinheiro, não adianta comprar porque está na promoção, por exemplo, e se endividar logo adiante. Planejamento também para aproveitar. Eu sei que os adultos passam o ano inteiro esperando o Liquida Porto Alegre, por exemplo. Sim, né? E é um grande momento de compra, né? Desde que ele esteja planejado para isso. Ele não pode comprar só porque está na promoção, né? Sim, claro. Eu digo, então, mas aproveite sim as promoções e compre com planejamento e aproveite os descontos. Bom, com os mais velhinhos, digamos assim, aqueles que são jovens há mais tempo, já um adolescente, é legal ter conversas abertas sobre o custo na casa, por exemplo, quais são as despesas da família, para que ele possa ter consciência. Esse tipo de jogo limpo, conversa aberta, ó, vou abrir aqui a planilha aqui para a gente ver tudo que a gente está gastando aqui em casa, para ter consciência do quanto a tua noite, por exemplo, aquela saidinha no final de semana, tua balada, custa. Esse papo é interessante também? Mas isso também tem muito a ver com como os pais lidam com o dinheiro, né? Como é o seu relacionamento com o dinheiro. Se eles não têm um bom relacionamento com o dinheiro, isso não vai acontecer. Se bem que acaba, às vezes, acontecendo de forma diferenciada. Ou tu segue os pais, ou tu é oposto aos pais, né? Sim, claro. E por isso as pesquisas mostram que os jovens, eles estão endividados. Por quê? Primeiro, salário, é desejo de todos nós, né? Ter um celular da moda, o tênis da moda. Então, eles querem ir ao imediatismo e comprar. Só que se eles não têm a educação financeira em casa e muito menos nas escolas, e agora, graças a Deus, está vindo, eles não conseguem comprar de uma forma consciente. Bom, sobre essa situação, a pesquisa da Serasa, Serasa Consumidor e Serasa Experian, tá? Apontou que 1 em cada 3 estudantes que teve orientação financeira passou a entender a importância de poupar dinheiro. Hoje a gente vive um momento com corretoras que nos oferecem muito mais do que os bancos oferecem, possibilidades de aplicação, de investimento, que vão além da poupança do tradicional cofrinho. Naquela época a gente recebia até um cofrinho que era relativo à poupança. Dá para a gente imaginar que isso também é importante, não só economizar, mas também saber o que fazer com o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro aonde, onde ele pode render. Essa conversa também vai ser abordada pela disciplina? Tem que ser abordada, né? Será abordada segundo a Base Nacional Comum Curricular, ela
será abordada. As finanças pessoais, isso é importante porque a gente sempre brinca dizendo assim, existem duas regras fundamentais das finanças pessoais. É gastar menos do que se ganha, investindo com qualidade a diferença. Sim. E a regra número 2, sabe qual é? Qual? Esqueça a regra, nunca esqueça a regra número 1. Gostei. Porque se ela sempre estiver gastando menos e guardar dinheiro, ela vai poder formar reserva financeira para investimentos, para alcançar os seus objetivos, metas e compras necessárias. Sim. Também as aplicações, se for o caso, né? Sim, hoje, uma carteira muito grande que a gente tem de aplicações. E hoje é um momento muito bom, né? Sim. Porque com a taxa de juros baixa, incentivou aí a renda variável. As pessoas têm que ter, só que tem que ter cuidado, tem que conhecer o que está fazendo para não cair em armadilhas. As famosas ações, por exemplo, né? Sim. E aqui podemos inserir um outro componente que eu acredito que, se não entrar num primeiro momento, na frente vai ser quase impossível pensar o mundo sem, por exemplo, as criptomoedas que estão chegando aí. Né? É uma outra maneira de lidar com dinheiro diferente, né? Gostaria de complementar? Ela não está. A criptomoeda, eu acredito ser o futuro do dinheiro lá na frente, mas bem lá na frente ainda não está regulamentada, né? Claro. Então isso ainda é considerado um investimento de risco. Sim. Que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado e conhecimento para aplicar. Bom, no Brasil nós temos diferentes realidades financeiras, como a gente estava falando antes. Às vezes as pessoas não têm condições, elas gostariam muito, eu tenho certeza, de dar uma mesada, né, de retribuir alguns afazeres, algumas tarefas dos seus filhos, mas fica difícil. Como é que a educação financeira deve ser ensinada, levando em conta estas realidades? E aqui a gente sabe que, por exemplo, no ensino privado, existe, claro, uma concentração maior de pessoas da classe média. E outro nível de renda também. Exatamente. Mas já no ensino público, a gente sabe que há uma miscelânea, há um mix. Existem pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, que estudam no ensino público, Sim. assim como outras pessoas que precisam e necessitam, só tem a alternativa do ensino público. Como é que o professor tem que entender essas realidades para passar isso para frente? Isso será uma dificuldade ali na frente, né? Porque normalmente o estudante, o jovem, principalmente o adolescente, a criança que vai estudar a educação financeira, ela vai começar a fazer esses comparativos, né? Por que o pai trouxe de carro, por que ganha mesada, e por que ele não tem, né? Só que a partir daí o professor vai ter que ter uma expertise muito grande para lidar com isso. E é importante, a educação financeira ela não é só na matemática. Né? Ela pode ser estudada de N formas, na geografia, na história, nas ciências, em qualquer momento. Sim. Então, o aprendizado da educação financeira sobre a lida com o dinheiro de forma responsável, consciente, ela vai, aos poucos, as crianças vão entender que isso é possível em algum momento, né? Se equilibrar aí quem tem, quem não tem, porquê disso, né? Sim. Na sua opinião, professor, o brasileiro tem cometido erros que prejudicam a situação financeira, a saúde financeira das famílias? Aqui a gente falou sobre inadimplência, por exemplo. Que outros erros as pessoas ainda cometem, fruto de uma falta de educação financeira no passado, né? O que as pessoas poderiam aprender para melhorar a sua situação financeira de imediato? Uma coisa importante, assim, o crédito, a expansão do crédito nos últimos governos foi excelente para a obtenção de produtos e serviços que nós não tínhamos antigamente. Sim. O grande dilema e a grande armadilha que nós temos hoje, um exemplo, uma família que ganha 2, 3 mil reais, 3 mil reais, vamos botar aí numa média boa, né? 3 mil reais, ela tem um limite de cartão de crédito de 3. Estou chutando baixo. Tá. Tem um limite de cheque especial de 3 mil. Então ela vive como se ganhasse 9. E aí estão os problemas. Sim, o uso, por exemplo, descontrolado do cheque especial. Isso, aí imagina um cartão de crédito, o cheque especial agora está regulamentado a 8%, por exemplo. O cartão de crédito vem em seguida agora, o Banco Central já está preparando para vir em seguida uma regulamentação do cartão de crédito. Mas hoje, em média, 10%, 7 meses a pessoa dobrou sua dívida. Sim. Especialmente a aquisição de produtos, por exemplo, né, parcelados. A compra parcelada ainda é um problema brasileiro? Não é que seja um problema, eu acho que é uma questão de planejamento, né? Ou seja, dinheiro, vamos dizer assim, dinheiro é feito para gastar. Sim. Seja ele investindo, seja ele comprando bens e serviços, ele é feito para isso. Só que as pessoas precisam se planejar e comprar de forma consciente. Sim. E como eu disse, aproveitem as promoções, ao longo do ano tem promoções, aproveitem, planejem-se. É muito melhor a gente comprar, e mesmo que compre parcelado não há problema nenhum, o problema está em não honrar com as parcelas, né? Bom, lembro no meu colégio que a gente tinha uma disciplina chamada técnicas comerciais. Sim. Né, que
similar, parecida com a educação financeira. Tratava parte dela. Algo bem semelhante. E ali se falava também, além da compra parcelada, entre outras coisas, da forma como a gente deve guardar o dinheiro, lidar com o dinheiro. Mas fico pensando assim, se hoje, né, as crianças estão preparadas para falar sobre educação financeira, né, e entender o contexto social disso, né, o quanto isso vai lidar com os problemas, as mazelas do nosso dia a dia, questões políticas também vão entrar nessa disciplina. Sim. Tudo isso, a questão econômica, macro, micro, essas questões do nosso dia a dia podem entrar? Digamos assim, né, o ensino obrigatório é ensino fundamental e infantil. Então, sim, não dá para entrar tanto em detalhes, né, nesse tipo de coisa. Mas é importante, assim, salientar que a educação financeira, naquela época, não se tinha internet, YouTube, verdade, redes sociais. Era o que tinha no livro. Então, assim, isso, era o que tinha no livro, aquilo que era explicado. Hoje, qualquer um pode saber sobre educação financeira. Claro que tem que ter um certo cuidado, sim, também, né? Porque informação tem de tudo que é jeito, boas e ruins. Então, hoje, ela está disseminada. A educação financeira está disseminada no mercado. Então, as pessoas precisam aproveitar esses momentos e aí tirar proveito disso para poder viver uma vida mais tranquila, mais próspera. Bom, a gente sempre fala aqui que precisamos de educação financeira, não só para os pequenos, mas até mesmo para os grandes. Sim, nunca é tarde, principalmente, né? Até para o ensino, para dar o exemplo, exatamente, né? Nunca é tarde para aprender. Sim. Bom, eu quero agradecer. Dicas e orientações, vamos para os professores, ok, cada um vai ter que conversar o seu plano pedagógico, claro, com a instituição, lógico, e tudo mais. Mas para os pais, eles podem colaborar como? Olha, eu sempre digo uma coisa assim, ó, administrar as finanças pessoais, ela não depende de quanto a gente ganha, assim como a gente controla o entra e sai desse dinheiro. Então é importante assim, ó, verifique seu custo fixo e para poder viver dentro. Acho que a dica é esta, viva dentro da sua realidade financeira, simplifique a sua vida financeira. Perfeito. Esse é o ideal. Falo isso porque aqui dentro da educação na UBRA a gente tem a perspectiva em, sim, que a educação, a formação de um sujeito não é só única e exclusivamente responsabilidade da escola. Os, sim, pais devem colaborar nessa formação, mas agora a escola também pode contribuir com a educação financeira que passa a ser obrigatória. Ainda bem. Ainda bem. Adorei, professor Everton Lopes, economista. Muito obrigado pelas orientações e agora educação financeira para todo mundo. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo, professor.